A série Perfis na Várzea traz esta semana a história do 9 de Julho Futebol Clube, equipe da Casa Verde Alta, bairro da Zona Norte de São Paulo. O futebol da série acompanha o 9 de julho e amistoso disputado no campo do Jardim Regina, em Pirituba, na Zona Oeste de São Paulo, no dia 25 de janeiro. 9 de julho foi fundado no ano de 1954. Salvador Pila e Isidoro fundaram o Pitbull da Zona Norte. A data era tão especial que o feriado paulista deu nome à agremiação, como nos conta o diretor do 9 de julho, Afanásio. Esse time foi fundado dia 9 de 754, devido de um rachão de uns amigos, entendeu? Aí foi formado pelo Salvador Pila, Pernambuco, Isidoro que montaram esse time, de um rachão num feriado que era 9 de julho. Aí foi montada essa agremiação aí, entendeu? A equipe realiza um campeonato por ano. A Copa 9 de julho está em sua 4ª edição. Neste ano, mais de 100 equipes participam no torneio. Organizar uma Copa desse tamanho tem lá os seus desafios, como nos conta o diretor Henrique. Esse ano não tá difícil não, porque como eu falei, a gente seleciona os times, a gente seleciona lá os times, e normalmente os times que a gente seleciona, como é time sempre amigo, sempre de times parceiros, eles colaboram com a gente, né? Na questão de disciplina, na questão de horário, na questão geral da Copa, os times que a gente seleciona, a gente já seleciona os times para não te dar trabalho na Copa. O 9 de julho organiza o seu campeonato com um grande objetivo: usar o dinheiro arrecadado para ajudar no orçamento do time. A Copa, quando a gente fez a primeira, a gente ficou meio receoso de fazer a primeira para ver se ia dar certo. E ela deu certo e a intenção foi para isso mesmo, para ajudar o time. Que hoje para você bancar um time não é fácil não. É questão de uniforme, pagar jogador. Hoje você tem que pagar jogador. Se você não pagar jogador, você não tem um time. Mesmo o dinheiro da Copa não é o suficiente. O 9 de julho ainda precisa correr atrás de outros meios para conseguir fechar a conta no fim do mês. Pensando ainda no aspecto financeiro, Henrique, eu acredito que a Copa ajuda, mas ela não fecha todo o orçamento do 9. Tem que fazer um trabalho para correr atrás de verba ainda. Entra a comunidade da Casa Verde para fazer o time forte? A gente tem vendas de camisa, a gente tem várias outras opções além da Copa, né? Que traz um dinheiro pro time. A gente, às vezes até o Afanásio aqui do meu lado, o diretor lá do time lá, ele vai lá num patrocínio que ele conhece, já que ajuda a gente. O cara lá dá 300, outro dá 500. Sempre tem aqueles patrocínios lá que a gente, juntamente com a gente faz com a Copa pra tá ajudando o time, né? Se você não correr atrás de um patrocínio, você não consegue manter o time. A gente sempre correr atrás de um patrocínio para suprir aquelas, às vezes a Copa, às vezes até a Copa não dá, para dizer a verdade. Em preparação para a Copa Kaiser 2014, a equipe da Casa Verde Alta mudou de filosofia. Se antes loucuras financeiras eram feitas, em 2014 foi a contenção de gastos. Falando em Copa Kaiser, menina dos olhos de todos os times da Várzea, último ano. Eu pude ver aqui que o 9 de julho tá fazendo uma preparação muito séria visando a Kaiser. Você acha que todo investimento vai trazer retorno esse ano, que o 9 de julho vai fazer uma grande campanha? Mas pode dizer que é ao contrário. Esse ano é o contrário, não fizemos tanto investimento quando a gente ia fazer. Os outros anos atrás, nós fizemos e falava para você, não valeu a pena. Eu acho que esse ano é capaz de dar certo porque a gente não fez tanto investimento que a gente fez nos outros anos. A mudança de filosofia se mostrou correta e o 9 de julho se sagrou campeão da Copa Kaiser de 2014 no dia 8 de junho, ao bater o Leões da Geolândia por 4-3 nos pênaltis. Esse foi o título mais importante da história do 9. Vida de jogador é difícil, ser diretor é bem pior, diz Henrique. Eu vivi, né, dentro do campo e agora estou sofrendo, porque você sofre, né? Você tá lá, quando você jogava, era legal, você ia jogar, pegar a chuteira, acabou o jogo, você ia pra sua casa, agora não. Eu vi o quê? Eu vi uma situação de semana inteira correndo atrás de jogador, ligando para jogador,
vestiário, às vezes eu tô ali colocando uma faixa dentro do campo, eu tô lá recolhendo o uniforme dentro do vestiário, mas falar pra você é bom porque falar pra você eu gosto. E é muito bom, velho, falar pra você é verdade, é muito bom, cara, fazer parte da diretoria do 9 de julho, que é o time que vai fazer 60 anos esse ano, e falar a verdade pra você é minha vida. Cuidar de um time amador requer muito tempo. Isso significa ter problemas em casa com a patroa. É legal, é gostoso, mas a patroa já mandou você dormir com o 9 de julho? Nossa, mano. Você pegou numa situação agora que eu já vi amigos meus que falam assim de soltar a seguinte frase: vocês vão acabar com o meu casamento. Nossa, na minha casa, eu falar pra você. Eu já vi minha esposa me falar assim, ó, vai lá com seus amigos do 9 de julho, vai lá, pode ir, não fica aqui não. Já teve situação dela me mandar embora de casa, de perder casamento. E falar pra você, pede pra gente vive campo todo dia. Eu, por exemplo, sou pai e minha filha tem dois anos. Minha filha tem 2 anos. E minha esposa me cobra todo dia. Ó, coração, você tá fazendo entrevista comigo, ó, coração. Nós estamos aqui, na beira do campo. Eu não sei nem como ela me ligou até agora. Mas se ela me ligar, você pode ter certeza que ela vai me falar um monte. Vai falar um monte pra mim. Em 60 anos, vários bons jogadores já passaram pelo Pitbull. Em mais de 10 anos fazendo parte do time da Casa Verde Alta, Henrique escolhe o jogador que melhor defendeu as cores do 9 de julho. Desses 10 anos, fala pra mim quem foi o melhor jogador que você viu vestir a camisa do 9 de julho. Puta, agora sim. Melhor jogador, velho. Se eu falar, eu vou acabar queimando os outros, cara. O melhor jogador que eu vou falar pra você foi Que furada, hein, Lucas? Caramba, velho. Que furada que esse menino. Eu quero ver quando o torcedor ouvir isso aí e falar: puta, mas você esqueceu daquele, não falou daquele. Mas eu vou te falar, é um centroavante que ele jogou aqui e ele é ídolo lá na nossa torcida. Até hoje o pessoal fala dele lá, é o nosso centroavante lá, que é o Keck. Se a entrevista tivesse sido feita depois da final da Kaiser deste ano, certamente seria o jogo inesquecível de Henrique. Mas um jogo da Copa GEAV, em 2004, enquanto ele ainda jogava pelo 9, não sai da sua memória. Fala pra mim, qual que é o jogo da história do 9 que não sai da sua memória? Qual que é aquele preferido, aquele que quando você lembra abre esse sorriso que eu tô vendo agora? O jogo, falar pra você, foi um jogo de Copa GEAV. Até hoje, quando esse senhor, que ele é diretor do Dínamo, ele vê a gente, que a gente se encontra, ele fala desse jogo. A gente tava perdendo o jogo de 3-0 do time dele. 3-0, faltavam 12 minutos para acabar o jogo. A gente virou o jogo para 4-3. Virou o jogo para 4-3. E a partir desse jogo aí, se preparava na final e campeão. O dia 12 de dezembro de 2009 foi especial. O 9 de julho vivia o seu dia de time profissional. A final dos jogos da cidade acontecia no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Ah, foi bom, né? Todo mundo almeja essa oportunidade, jogar no Pacaembu, sabe? Aquele estádio ali que passou muita gente, muito craque de bola, né? E o varziano, ele tá ali sempre no terrão, batalhando. E quando a gente tem essa oportunidade é gratificante, é muito bom. Falar a verdade pra você, a gente fez uma preparação assim, que a gente fez reunião com o jogador, fez palestra, entrou no vestiário, falou assim: gente, tá aqui? Então vamos aproveitar, já que hoje a gente está se passando de varziano, a gente passou de varziano para profissional, vamos aproveitar. Craig, melhor jogador do 9, segundo Henrique, teve um desmaio e 3 gols numa mesma partida. A Panazzi é quem conta essa história. E teve uma ocasião jogando a Copa do Ônibus, lá no Jabaquara lá, o Crack sem dormir passou mal, saiu do jogo, ficou desmaiado, tinha feito um gol já, quando retornou fez mais 2 gols, entendeu? Foi a história do Crack lá na Copa do Ônibus lá, na Vila Guarani lá. Aí desmaiou, saiu do jogo, voltou de novo? Voltou no intervalo porque não tinha. Ele não foi substituído, ele ficou fora do jogo porque não tinha reserva, entendeu? Aí ele ficou fora, aí teve que voltar e ele fez mais 2 gols. O 9 de julho conta com uma torcida apaixonada. A torcida organizada Pitbull não dá mole para jogador nem para a diretoria.
Nossa torcida é pitbull, o pessoal cobra. Você presenciou. Você teve a honra de presenciar a conversa que foi ali. Cada torcedor do adversário colocou uma palavrinha mal colocada ali e você viu como é que foi. Ela não é numerosa, como vários times de Várzea têm. Mas ela é uma torcida que você pode estar chovendo canivete, pode estar caindo pedra, eles estão lá. A torcida fazer pra você é fanática, é apaixonada mesmo. Eles gostam do time mesmo, eles vivem o time todo dia. Transporte. Um dos maiores problemas para a torcida é quando o jogo é fora de casa. Henrique nos conta como consegue transportar a torcida em ônibus públicos que não estão operando no feriado. Na verdade é contato, né? No caso a gente aproveitou uma situação eleitoral, né? A gente ajudou um candidato aí foi eleito, tá? Essa questão eleitoral e dos contatos que a gente tem, a gente consegue o transporte. Ele não é gratuito, a gente paga, mas paga um valor muito baixo do que se eu falar pra você, um jogo desse que a gente veio hoje aqui em Pirituba, se a gente for lugar é R$500, o cara cobra 500, R$400, e a gente paga bem menos que a metade. A quarta Copa 9 de Julho teve o Jardim São Carlos, de Guanazes, como grande campeão. A equipe do 9 de Julho volta a campo no próximo dia 26, na primeira rodada da Copa da Paz, contra o Pioneer da Vila Guacuri, colocando frente a frente o atual campeão da Kaiser contra o campeão de 2010.